Bom, eu vou fazer a resolução de um exercício do professor Marcelo na matéria de Química Analítica. Primeira coisa é ler o enunciado. No enunciado diz a seguinte coisa: uma massa M de hidróxido de potássio foi pesada e dissolvida em água de modo a se obter 250 ml de uma solução A. Primeiramente, não nos contou qual foi a massa pesada. Falou que foi uma massa, mas não sabemos qual é. Então eu vou chamar ela de X. Se ela é uma massa, ela está notoriamente em grama. Falou que ela foi dissolvida em 250 ml de água. Então eu sei que X gramas está dissolvido em 250 ml de água. Como 250 ml não é uma unidade muito certa de se usar, o certo seria converter para litro, a gente vai converter. Então é só multiplicar os dois termos por 4. Então eu tenho 4x gramas dissolvidas em 1 litro d'água, certo? No segundo parágrafo, fala a seguinte frase: dessa solução, retirou-se uma líquida de 5 ml, que foi então transferida para um balão volumétrico de 100 ml, cujo volume foi completado com água deionizada, formando uma solução B. Tá, o que nós podemos retirar disso? Que dessa solução aqui, 4x gramas por litro, foi transformada em 4x 5 ml. Só que o 4x aqui nós não sabemos quanto que se tornou. Então nós faz a seguinte conta. Se eu sei que 1 litro tem 1000 ml, deixa eu anotar aqui 1000 ml, e eu quero saber quanto que tem 1000 ml, quanto que tem 5 ml é a solução, a dissolução nós faz a seguinte conta. Tá aqui, 1000 dividido por x igual a 5. Fazendo a troca de valores, dá 1000 dividido por 5 é igual a x, 200. Então a solução foi dissolvida em 200 vezes com base em 1 litro. Resultando, então a gente dissolve 1000 por 200, que vai dar 5 ml. Então, fazendo aqui passando para o papel. Eu tenho que 5 ml resultaram em tantas gramas. Quais são as gramas? Eu pego a 4x, 4, e divido por 200. Porque a solução foi dissolvida 200 vezes. Dá o resultado de 0,02. Então, 0,02 gramas para 5 ml. A questão em seguida fala que foi recolhido desses 5 ml, foi transferido para um balão de 100 ml e completado. Então, ou seja, vai continuar a grama de 0,02, mas vai aumentar o ml. Então fica 0,02 gramas para 100 ml. Convertendo para litro é só multiplicar os 2 por 10, não precisa nem fazer a conta. Vou tirar o papelzinho aqui. Então fica 0,2 gramas por litro. Se nós for analisar o começo a concentração primária com a final, fica aqui de 4x gramas por litro se tornou 0,2 gramas por litro. 0,2 gramas por litro. Então houve uma dissolução. Se você for calcular o quanto que houve, é só dividir o 2 por 4. Então, x gramas por litro se tornou... Vou pegar aqui então o valor de 0,2 e dividir por 4. Resulta em 0,05. Então essa foi a dissolução. 0,05 x gramas por litro. O que isso significa? Se você pegar esse valor e fizer uma regra de 3 com 1, você vai descobrir que ele é 1 dividido por 20. Ou seja, todo esse processo aqui houve uma diluição em 20 vezes. Então, anotar aqui no caneta azul. Diluiu em 20 vezes. Certo. Agora que nós sabemos disso, nós podemos continuar com o exercício. Agora, nós não vamos progredir isso daqui, mas é bom guardar, porque lá no fim da questão vai precisar disso. Então, eu vou fazer até vou abrir um novo parágrafo. Então, a questão continua. A padronização da solução foi feita logo em seguida. Portanto, transferiu-se para um frasco de Erlenmeyer 10 ml de uma solução de fitalato ácido potássio a 6,25 gramas por litro, mais 100 ml de ionizada, de água deionizada, mais 4 gotas de indicador.
Certo, o que aconteceu? Geralmente eu desenho aqui para ficar mais fácil para mim na ilustração. Então eu tenho a bureta e o Erlenmeyer. Foi falado que no Erlenmeyer tinha uma solução de fitalato de potássio. Fitalato ácido. Esse fitalato ácido tinha uma concentração de 6,25 gramas por litro. 6,25 gramas por litro. E um volume de 10 ml. Certo. Continuando, também ele falou que tem 100 ml de água, mas isso nós podemos desconsiderar na questão, e que foi usado 4 gotas de indicador fenolftalina, que eu também desconsidero porque ele não faz parte da reação. O indicador não faz parte da reação, ele só serve para indicar quando que mudou o pH. Se o pH ficou acima de 7, ele muda de cor. A água também, é só para poder facilitar a visualização da cor, então ela não participa da conta. Em seguida, fala que na bureta, então, em seguida fala na verdade o seguinte: a solução diluída de hidróxido de potássio, a solução B que nós calculou aqui, foi colocada em uma bureta de 50 ml e o ponto final de titulação foi quando chegou aos 15 ml da solução, certo? Então vamos fazer aqui. Na bureta tinha solução de hidróxido de potássio e foi gasto 15 ml, fazer caneta vermelha. Para a bureta, não faço ideia mesmo. Daí a questão pede, para calcular a massa de hidróxido de potássio expressa em gramas que foi efetivamente dissolvida na solução A. A solução A é essa daqui, ó, não é a final. Então isso é importante porque pode confundir um pouco no final, na resposta final. Então vamos fazer o seguinte, então vamos lá fazer as contas. Como eu quero saber a massa de hidróxido de potássio, primeiro eu tenho que saber a concentração dele. Eu normalmente faço o seguinte passo: eu tento descobrir o número de mols da solução ácido primeiro, que está na bureta, porque eu já sei a concentração e o volume dela. Então vamos fazer as contas. O primeiro passo que eu faço é tentar descobrir o número de mol que tem aqui. Número de mol. A forma do número de mol que eu sigo é a seguinte: grama, que é a massa, dividido por gramas por mol. O porquê que serve essa forma? Porque corta grama com grama, resultado, só o mol, que é o que nós queremos. Levando isso para a prática, qual que é a nossa massa? 6,25 gramas para 1 litro. Então a gente usa essa massa. 6,25 gramas, porque é essa massa que nós temos. Dividido pela concentração molar. De quem? Do fitalato ácido. A fórmula do fitalato ácido, a questão fala que é C6H4COOK, que é o potássio, COOH. Se você for somar tudo, vai dar o resultado de... Peraí que eu notei aqui. 204,22. 204,22. Tudo isso é gramas por mol. Então você faz a reação, você faz a conta de dividir só. Fica divisão simples. Resultado: 0,0300604 mols. 4 mols. Esse é o primeiro passo. Nós descobrimos o quanto de mols tinha na solução que estava presente no Erlenmeyer. O segundo passo, eu só vou fazer, mas ele não acontece aqui, que é o quê? A reação. No caso, a reação aqui é 1 para 1, pois 1 mol de fitalato ácido reage com 1 mol de hidróxido de potássio. Mas tem vezes que é 2 para 1, 3 para 1, 1 para 2. Nesse caso, como é 1 para 1, significa o quê? Que o número de mols que eu gastei na solução de fitalato ácido é o mesmo número de mols que eu gastei na solução de hidróxido. Então a reação é 1 para 1. Então eu sei que na solução de hidróxido de potássio em 15 ml eu tenho 0,030604 mols, do mesmo jeito que eu tenho na solução de fitalato ácido. Então nós vamos para o terceiro passo, que é calcular a molaridade da solução de hidróxido de potássio, que é a seguinte, que eu uso a seguinte forma, que é o número de mols que nós já calculamos, dividido pelo volume em litro. Por quê? A molaridade é mol por litro.
Então, literalmente, mols dividido por litro. Chega a ser simples. Tudo isso vai dar igual ao quê? Número de mols. 0,0300604 mols dividido pelo volume em litro. Qual que é o volume? 15 ml, mas eu quero em litros, não em ml. Então dá 0,015 litros. Mols por litro. Aqui já para ver só, aqui você já consegue ver o resultado. Isso tudo vai dar igual, deixa eu sair para baixo. Isso tudo vai dar igual a, né, deixa eu ver aqui, 2,04028 mols por litro. Então a gente sabe a concentração de hidróxido de potássio que tem na solução. Isso já está muito bom. Agora nós vamos para o quarto passo, que é agora, porque a questão não pediu a concentração do hidróxido de potássio. A questão pediu o quanto de massa que tem na solução A. Lembrando que está na solução A e não da solução B. Então, vamos para o quarto passo. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que pegar, com base nos dados que nós coletamos, e descobrir o quanto de massa em gramas que tinha do sal dissolvido de hidróxido de potássio na solução. Como que nós fazemos? Nós abrimos a fórmula de molaridade. A fórmula que eu apresentei para vocês é essa daqui. Molaridade é igual ao número de mols dividido por volume. Só que eu posso abrir essa fórmula. Molaridade é igual a mols dividido pelo volume em litros. Esse é o jeito que eu abri já. Eu posso abrir ainda mais. Que a molaridade é igual a grama dividido por grama por mol vezes o volume em litro. Bom, como eu estava dizendo, eu tenho que a massa em gramas dividido pela gramas por mol, que é a molaridade, é a massa molar, vezes o volume em litro é igual ao mol por litro. Então a gente vai prosseguir com a conta. Isso tudo levando para a nossa equação, eu quero descobrir a grama. Então a grama nossa é X. Qual que é a massa molar do hidróxido de potássio? Fazendo a conta que eu puxei na internet, porque é uma coisa que dá para puxar, dá 56,1 gramas por mol vezes a quantidade em litro. Qual que é a quantidade de litro? 1 litro. Porque a unidade que nós usamos lá atrás de 6,25 foi de gramas para litro. Então nós temos que continuar usando toda a questão como se nós estivéssemos mexendo com 1 litro. Então fica 1 litro. Isso tudo é igual à molaridade que nós já conhecemos, que é 2,0428 mols por litro. Fazendo a reação, eu multiplico esses dois, 56,1 vezes 1 é 1, e passo 56,1 para cá. Só que multiplicando, o que resulta em 2,04028 mols por litro vezes 56,1 gramas por mol, que vai resultar, deixa eu fazer aqui só para ficar mais fácil, que vai resultar em 114,4598 gramas. Então essa é a quantidade de gramas que nós temos para 1 litro de solução de hidróxido de potássio. Só que daí que tá, nós não estamos mexendo com 1 litro de solução. A gente fez lá atrás nós fizemos uma dissolução. Então o que nós faz? A gente pega esse valor aqui, vou pegar para o vermelho, fica mais fácil, e aplico nessa fórmula aqui. Então eu sei que 0,05 vezes o nosso x, que está aqui, 114,4598 gramas por litro, é a nossa dissolução. Então a gente faz só essa multiplicação aqui. Vou pegar na calculadora e fazer aqui com vocês. 114,4598 vezes 0,5 dá igual, fazendo azul,
5,72299 gramas na solução A. A questão falou no final que a resposta certa é 5,7120. Aqui deu uma diferença de mais ou menos 0,01, o que eu acho tolerável, tendo em vista que o maior chance do erro foi nas unidades de gramas por mol, porque como eu peguei o valor da internet e os valores normalmente são arredondados, dá uma alteração aí. Tipo, o professor poderia ter considerado que é só 204, aqui né, 56,1 só 56, daí vai dando umas alterações. Para dar 5,7 de 5,7 eu acho que tá bom, e essa é o jeito que eu resolvi a conta. Não sei se é o jeito que o professor ensinou para vocês, mas é assim que eu resolvo do meu jeito e bateu o resultado. Desde já, né?